Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre as recomendações, mais um vídeo sobre as recomendações de produtos dentro das IAs. E essa semana agora a Shopify, ela anunciou mais um recurso de como performar, como melhorar aí as indicações dentro das IAs. E esse vídeo aqui, pessoal, ele é específico para quem tem lojas fora do Brasil, tá? Estou usando aqui, vou usar a estrutura da nossa loja Vital Hair, que foi a última loja que construímos aqui no nosso treinamento gratuito. Se você não está sabendo, tem aqui o link na descrição de todo o treinamento aí, criando uma loja do zero até a aprovação no Google Merchant Center, que por acaso está aprovado até agora. Então, é isso. Se você não me conhece, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda, porque sem a sua ajuda aqui, meu trabalho não adianta nada. Então, pessoal, no dia 12 de maio, agora aí, bem recente, a Shopify, ela mandou esse e-mail aqui para quem tem loja fora do Brasil e também mandou para quem tem loja no Brasil. Eu vou gravar um vídeo só para quem tem loja no Brasil, tá bom? Esse daqui é só para quem tem loja fora do Brasil. Então, quando você vai ler aqui, ele mostra o que está mudando. E para poder economizar o seu tempo, eu já vou te dizer o que mudou e como que eu acho que você deve proceder daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem um link para ir para o painel da administração e você vai cair exatamente nessa tela aqui, ó. A loja está ativa nas agentes Storefronts, tá? E aqui do lado você vai ver que a Shopify já gerencia aqui os dois canais de venda, ChatGPT e o Microsoft Copilot. Tem também o aplicativo Shop da Shopify, mas ele não funciona no Brasil. E aí você pode se perguntar, Rodrigo, mas esse tutorial não é para lojas que vendem fora do Brasil? Sim, mercado fora do Brasil. Porém, o endereço de cadastro no Brasil. Então, quando você troca o endereço de cadastro, por exemplo, para os Estados Unidos, você vai ativar aí a maioria não, né? Todos os recursos que a Shopify tem, praticamente. Então, o shopping aqui ele só vai estar liberado se seu endereço do cadastro aqui dentro do admin da Shopify for para fora do Brasil. Endereço de cadastro é uma coisa, marketing que você vende, o mercado que você vende é outro, tá bom? Se você não entendeu, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, explicando como que funciona essa estrutura de checkout no Brasil, conta no Brasil, endereço fora do Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você se interesse e queira assistir, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nessa tela aqui, ele mostra os 16 produtos que tem na loja. São os mesmos 16 produtos que eu criei quando fiz a loja. As políticas estão atualizadas, porque ele gera perguntas através de políticas, e ele entende aqui o desempenho em canais da gente. Quando você clica aqui para revisar, ele te traz para esse relatório aqui, que já vem aqui com a consulta válida sobre as IAs. Tá? O meu aqui está zerado, não tem nada, mas você pode aí salvar essa nova exploração aí, ó. Clica aqui em salvar, coloca um nome aqui, ó. Tem total de vendas, bota consultas IA e salva esse relatório aqui que a Shopify cria. Quando você clicar em relatórios de novo, vamos lá. Ele vai vir aqui para o relatório que você criou. Beleza? Então, beleza. Então, vamos voltar para outra tela. Pronto. Voltamos aqui na outra tela. Pessoal, estou meio lento porque eu estou usando a mão esquerda, né? Estou com uma epicondilite, velhice, um monte de coisa aí. Na mão direita, então estou exercitando a mão esquerda. Então, aqui, pessoal, embaixo você tem uma verificação do Shopify Catálogo, tá? Que nada mais é do que esse catálogo aqui, ó. No outro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu já deixei o link. Se você quiser acessar esse catálogo, você não consegue acessar por aqui, mas eu tenho o link.
para você poder configurar, mas ele já vem configurado. Tem um vídeo específico sobre esse catálogo aqui. Também vou deixar aqui na descrição, caso você queira ver sobre aqui os agrupamentos de variantes, esse tipo de coisa. Mas isso aqui, de boa, eu recomendo que você não mexa em nada, tá bom? Então, se você testar aqui uma consulta, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma pergunta aqui, ó. E quando você clicar aqui, ó, no Enter, tem um Enterzinho aqui, ó. Deixa eu ver se pegou direitinho aqui. Pronto. Se você clicar no Enter aqui, ele vai ver qual é o produto, ele vai te dar a resposta. E aqui você pode, ele vai te dar uma avaliação do produto, sabe? Ó, ele vai pegar aqui, ó, a descrição, não tem as melhores avaliações, ó, a política, as políticas estão aqui, 6 imagens. Então, ele vai te dar mais ou menos uma avaliação. Aqui ele te dá um balanço aqui de todos os outros produtos. Você também pode visualizar essa pesquisa direto no ChatGPT, onde ele vem para cá e ele traz a pergunta que ele gerou ali, né? Direto para o ChatGPT, e aqui você vai pesquisar como se fosse um cliente normal. Aqui eu não estou usando proxy, está na localização do Brasil, então não faz muito sentido isso. Sempre que você for pesquisar alguma coisa, pesquise usando um proxy da onde você está vendendo, né? Então aqui ele vai dar uma explicação sobre o proxy, tá? Sobre o produto, tal, e ele vai recomendar alguns produtos aqui, ó. Só que, ó, ele recomendou em português. Não é o nosso caso, então, para fazer esse tipo de teste aqui, use um proxy, use a Dolphin e compre um proxy aí para o país que você vende, para você poder fazer isso de forma mais efetiva, tá? O intuito desse vídeo aqui é te mostrar como que você vai testar essas coisas. O Copilot não está funcionando automático. Eu até criei uma conta no Copilot, mas ele não funciona, ele não vem automático aqui com a pergunta, só no ChatGPT. Mas aí você pode copiar a pergunta lá e voltar para cá. Deixa eu fechar aqui o Copilot, vou fechar também o GPT. Voltando aqui para essa tela, vamos voltar aqui, ó, para... Epa, ele voltou para o relatório, não era isso. Vamos voltar aqui para a nossa parte do canal de venda Agêntico aqui do lado. Isso também já está disponível, esse canalzinho de venda aqui. E chegando aqui embaixo, pessoal, depois de fazer esses testezinhos que tem aqui, recomendo que você faça seus testes aí, tem aqui sugestões de pesquisa e tal. A maior novidade que foi lançada foi esse aplicativo aqui, ó, tá? Só que eu fui dar uma olhada e eu gosto de sempre ler as avaliações, né, do aplicativo. Ele é um aplicativo que hoje já tem aí 4 dias que a Shopify lançou, só que ele está com pouca avaliação, né? Então, galera, o que acontece? Você pode traduzir aqui as avaliações. Eu peguei 2 aqui. Essa daqui eu descarto, tá, pessoal? Instalei um produto no meu anúncio do Google e foram reprovados devido à adição de código malicioso ao meu site. Isso aqui, para mim, não tem nada a ver com a instalação desse aplicativo, tá bom? E aqui, falta uma extensão para exportar e importar todas as perguntas. Eu entendo que ele está reclamando que falta automação, porque o aplicativo, vocês vão ver, é todo manual. E ele não entende porque ele acha que a Shopify gera esse sitemap aqui de agentes. Cara, não gera, tá, galera? Não sei de onde ele tirou isso daqui, de repente onde ele mora gera, mas eu pesquisei bastante, porque isso aqui me interessou, um sitemap direto para as IAs seria maravilhoso, mas eu não encontrei. Se você aí pesquisar e encontrar, coloca aqui nos comentários aqui para a gente poder ajudar outras pessoas, tá bom? E aí, galera, recomendo que vocês deem uma lida. Deixa eu beber uma água aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos instalar ele aqui para eu te mostrar como que eu acho que você deve preencher esse aplicativo agora no início, já que tudo isso aqui é novidade. Enquanto esse aplicativo instala, galera, eu quero fazer um pedido para você que é se inscrever no canal, deixar um like
E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, de tutoriais que eu faço, principalmente sobre lojas fora do Brasil, eu te peço a sua ajuda para você compartilhar, deixar o link, porque toda essa estrutura aqui da loja, tudo eu pago, galera. A Shopify não me fornece nada, tá? Então, tudo aqui, essa loja aqui, eu já vou começar a pagar ela agora no próximo mês. Então, para que eu continue fazendo tutoriais aqui, se você conseguir me ajudar para poder a gente aumentar a nossa base aí de inscritos, aumentar nossas visualizações, eu te agradeço muito, tá bom? O canal também tem um clube de membros que custa R$ 3,99, não tem benefício nenhum, tá? De exclusividade, é mesmo para quem quer ajudar o canal. E se você me contratar para fazer algum serviço aí na sua loja, eu ainda te dou 10% de desconto, tá bom? Mas e se você puder, se você quiser, não tem nenhum tipo de... eu tirei tudo, não tem mais vídeo antes, não tem conteúdo exclusivo, tudo igual para todo mundo. É só mesmo se você puder ajudar o canal a manter essa estrutura, já que eu já tenho a Mega Souvenir, que também é uma outra loja que eu pago, para poder fazer tutoriais para quem mora no Brasil, tá bom? Então, se você puder, quiser me ajudar aí, eu te agradeço bastante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos instalar ela aqui. Bom, pessoal, esse aqui é o aplicativo da Shopify. Vocês podem reparar que não dá para traduzir, ele vem todo em inglês. Pode usar essa extensãozinha aqui do Google Tradutor, que aí quando você marca uma frase aí, você pode traduzir facilmente, para você poder entender. Mas eu já fiz a instalação desse aplicativo em uma loja de teste, uma loja de desenvolvedor, para poder entender e passar para você aqui o máximo de informação que eu consegui compreender dele. Primeira coisa, esse aplicativo aqui não é um FAQ que vai aparecer na sua loja. Esse aplicativo aqui é um FAQ da sua loja para com as inteligências artificiais. Não é um FAQ de perguntas para clientes, tá? Como se você fizesse um perguntas e respostas aqui e ficasse torcendo para que o cliente fizesse a mesma pergunta e obtesse a mesma resposta e assim a sua loja for recomendada. Então não é isso, tá? Eu entendo que isso aqui é um FAQ da sua loja para as inteligências artificiais, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro quadrante aqui são perguntas sugeridas, tá? Sugeridas. Já vou voltar aqui. Aqui embaixo, quando você bota aqui em default, são as perguntas que já vêm da loja, tá? E elas são com a fonte das políticas. Então você não consegue, por exemplo, marcar aqui e excluir. Para você alterar essa resposta aqui, por exemplo, que é em qual idioma a minha loja está, e ela está no inglês, para eu alterar essa resposta, eu tenho que vir nas minhas políticas e trocar o idioma da loja, tá bom? Então, só para você entender. Então, aqui, ó, default são as perguntas que já vêm feitas pela própria Shopify, já com suas respostas de acordo com a política, beleza? Então, vamos lá, galera. Aqui em cima, voltando aqui para cima, você pode ver, ó, que você tem como pegar essa pergunta aqui, vamos ver que pergunta é essa, vamos clicar nela aqui. Qual é essa sugestão? Vamos traduzir aqui. Vocês têm loja física? Não, nós não temos. Então, vou responder aqui, não. E vou salvar. Volto aqui. Repare que essa pergunta veio aqui para baixo com a fonte customizada. Então, galera, por que eu acho que esse FAQ aqui é da Shopify, da sua loja para as LLMs? Vamos supor que um cliente, ele pergunte lá, quero comprar uma calça jeans, mas eu preciso de uma loja física perto da minha casa. A sua loja já vai estar excluída. Você não vai aparecer nessa pesquisa, porque você não tem loja física para atender, certo? Então, eu entendo bem a grosso modo dessa forma, tá? Outra questão que eu coloquei aqui para passar para vocês. Lá nos comentários tem muita gente reclamando que esse aplicativo não é multilingual. Eu acredito que ele vai se tornar multilingual.
Mas se a gente for parar para analisar, todas as inteligências artificiais são construídas com base no inglês, tá? Então, eu recomendo que você preencha tudo no inglês. Mas se você, por exemplo, está vendendo fora do Brasil aí, esse vídeo aqui para lojas internacionais. Tem um vídeo já aqui que eu vou colocar, não sei se já vai estar disponível, para a loja só em português, porque no Brasil vai lançar dia 25 de maio, tá bom? Então, galera, se você está vendendo na Espanha e você acha que essas perguntas deveriam ser em espanhol, essas aqui você não consegue trocar, tá? Essas que estão com a fonte das políticas, você não vai conseguir alterar. Você consegue até entrar nelas aqui, ó, e editar, você não consegue editar a pergunta. Você até consegue editar a resposta, o tipo de resposta. Você pode até escrever ela em outro idioma aqui, que vai funcionar. Vou botar aqui, ó, vou escrever em português. Inglês. Só para te dar um exemplo. Quando eu descer aqui, ó, na pergunta, olha aqui, ó, tá em inglês, tá? Mas de verdade, não vejo sentido. Só vou retornar ela aqui, ó. Você pode retornar para a pergunta, para a resposta que a própria Shopify criou. Mas aqui em cima, se você realmente tiver com isso na cabeça, quiser colocar no idioma aí que você vende, tá? Vamos hipoteticamente falar do espanhol. Muita gente cria lojas aí para vender no idioma do espanhol. Você vem aqui, ó. Vamos pegar essa pergunta aqui. Vamos traduzi-la aqui, ó. Vocês oferecem pedidos em grande quantidade ou por atacado? Se você quiser pegar essa pergunta aqui e traduzir para o espanhol, tá? Você pega ela, vamos copiar aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é espanhol, tá, gente? Eu coloco ela aqui e eu respondo em espanhol. Sim. Vendemos com pedidos mínimos de 20 unidades. Pronto. Eu venho aqui e salvo. Quando eu descer aqui, ó, no customizado, ó, ele vai estar aqui, ó, na linguagem que eu fiz, tá bom? Então dá para fazer nas perguntas sugeridas. Rodrigo, tem como eu adicionar a pergunta que eu quiser, a particularidade da minha loja? Tem. Aqui em cima. Você vem aqui, adiciona o FAQ, e aqui você escreve a sua pergunta e aqui você escreve a sua resposta, certo? E para finalizar o vídeo, esse terceiro quadrante aqui, ó, vão aparecer as consultas da sua loja, tá? Se você traduzir aqui, ó, vai ver, ó, quando os clientes fizerem perguntas aos agentes da IA sobre sua loja, as perguntas e os recursos correspondentes aparecerão aqui. Para ver com base nos conhecimentos, como o conhecimento funciona, teste suas próprias consultas. E aí você faça testes aí nas suas IAs. Não se esqueça de fazer testes usando um proxy aí do país que você vende, caso você não esteja nele. Tá bom, pessoal? Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha deixado o mínimo de dúvidas possível. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu terei o prazer em responder, caso eu saiba. Se eu não souber, eu vou falar, vou pesquisar para tentar te ajudar. E se inscreve no canal, deixa o like, vamos embora para frente. Desistir não está nos planos. E Deus abençoe você, sua loja, sua família, e vamos com tudo. Bora para frente.